Bom dia, muito bom dia para mais um episódio da nossa maratona Quaresma Espírita. Hoje o nosso dia 9 de 40. Esqueci de falar que ontem, no dia 8, a gente chegou aí a 20% da nossa maratona, então estamos caminhando. Amanhã chegaremos a 25% da nossa meta. E estamos indo, muitos despertares, muitas reflexões. Quem estiver assistindo gravado, quem estiver fazendo a maratona gravada, vai observando e vai me contando o que vocês estão sentindo. O que é que vocês estão sentindo de transformação na percepção de vocês da vida, até em relação às meditações, o que é que vocês estão sentindo de mudanças mesmo na disposição. Eu sempre tenho muitos relatos da pessoa estar mais focada no dia a dia, fazer mais, sabe? Procrastinar menos, porque faz parte do processo da gente organizar aí os nossos pensamentos e nossos sentimentos. Bom dia, Dê, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Enquanto a gente vai aguardando o pessoal, então, chegar, a gente vai revisando o nosso conteúdo de ontem. Ontem nós vimos a geração nova e o processo kármico, as diferenças entre as gerações e os espíritos que vão povoar a Terra, como é que vai ser a característica, qual que é o grande diferencial aí da transformação da Terra. Sabe que eu tenho pensado muito, inclusive hoje a gente vai falar sobre leis morais e tudo. Cada maratona traz uma percepção geral, assim, uma expansão de percepção geral. Bom dia, Flávio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E eu tenho pensado muito na questão da moral, né? Ele bate muito na tecla. Ontem a gente viu a questão da geração nova, o desenvolvimento da moral. Então, moral é basicamente o conjunto de regras, de condutas que rege a nossa relação social. E aí é muito interessante que eu falei assim, nossa, eu vou trazer um filósofo. Eu fui até agora de manhã, eu fui olhar, não sei se eu vou conseguir trazer para essa maratona, mas eu quero que a gente possa continuar esse estudo da moral. Então a gente trazer realmente como é a visão do kardecismo, do espiritismo de Allan Kardec, que tem os 3 pilares, a ciência, a religião e a filosofia. Então a gente está trazendo aí a ciência, a gente está estudando o cérebro, eu trago muito a visão da programação neurolinguística, porque é realmente como todo o nosso sistema corpo-mente, programas mentais e crenças influenciam no nosso comportamento, na nossa expressão no mundo. E a gente traz aí a parte religiosa que vem de toda a filosofia de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus Cristo. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber como tudo faz sentido, se conecta e é muito menos místico do que eu não sei. Eu tenho essa visão. Se vocês estiverem me assistindo, pode me corrigir se vocês acharem que eu estou equivocada, mas me fala a visão que vocês têm também. Eu tenho uma visão que as pessoas colocam a questão religiosa, relação com Deus, até quem é cristão, assim, quem acredita em Jesus Cristo, num lugar muito místico, muito sagrado, já falei sobre isso. E a gente esquece de trazer para a vida prática. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender o quanto a gente consegue trazer isso muito mais para a nossa vida prática. E isso é muito gostoso. E aí eu tô vendo aqui, eu não sei se eu vou conseguir trazer para essa maratona, mas eu quero começar a estudar aí um filósofo que fazia esse estudo da moral, para a gente começar a entender mais isso, né? Continuando, então ontem nós vimos a importância da ativação da identidade da alma para conhecer o seu verdadeiro propósito e por que é importante a superação contínua. Porque justamente através desse processo da gente estar sempre se enxergando, sempre se percebendo, sempre buscando ir se lapidando e ir além de fazer mais, a gente vai atingir níveis mais avançados da expressão da nossa alma no mundo, porque a cada processo de superação a gente vai tirando aí camadas dos nossos bloqueios emocionais, das nossas crenças limitantes vão sendo curadas. E a gente viu ontem que até no nosso planejamento kármico a gente chega a colocar lá o tópico de crenças limitantes que a gente deve nessa vida superar. Isso é muito legal, porque a cada vivência a gente vai percebendo a potência
da nossa alma. Esse é o grande segredo aí. A gente lembrar que não é sobre o sofrimento, de meu Deus, mas é cansativo, tem que estar sempre nos superando, mas não é. A cada superação a gente vai liberando mais a potência da nossa alma. Isso é muito gostoso, porque lá na frente, coisas que hoje parecem enormes, desafios que hoje parecem enormes, vão ser pequenininhos. É só a gente lembrar quando a gente era criança, jovem, a gente tinha umas preocupações que hoje são falar, eu era feliz e eu não sabia. Então, e a alma também amadurece assim. E só que para amadurecer a gente tem que se permitir se sujeitar aí aos desafios da vida e ter a coragem de encarar mesmo. Vem muito aqui a questão da gente realizar os sonhos, sabe? Porque às vezes a gente tem aquele medinho, aquela insegurança, mas será que isso é para mim? Será que eu mereço? E eu me coloco nisso também. Mas se a gente não se permitir vivenciar e caminhar na estrada, a nossa alma não vai fazer o processo natural de desenvolvimento e evolução, certo? Então, a gente vai fazer aqui rapidamente a nossa leitura de hoje. Hoje é dia 27. Vamos fazer a leitura de hoje e a nossa oração rápido. E a gente vai falar sobre as leis morais hoje. Muito gostoso. Vamos lá. Você deve reconhecer a sua liberdade para que você possa se elevar a grandes alturas espirituais. Olha que interessante, bate muito, né? Senão você seria como um pássaro engaiolado, que mesmo com a porta aberta e a possibilidade de voar para onde quiser, continua batendo as asas contra a sua gaiola, sem perceber que pode reconquistar a sua liberdade. Você pode atravessar a sua vida como este pássaro completamente cego e preso, a não ser que você reconheça que é livre. Aceite essa liberdade e use-a como deve ser usada nos reinos do espírito, onde não há limitações, fronteiras ou barreiras que o segurem. Todo ser humano é livre se reconhecer e aceitar a sua liberdade. Essa liberdade está lhe sendo oferecida, mas você tem que aceitá-la antes de usá-la. Ou seja, a gente tem que ter lembrar que a gente tem que acreditar nela dentro da gente. E o que é a gente acreditar na liberdade? É a gente entender que por mais que a gente tenha mas eu não vou porque eu tô muito velha, eu não vou porque eu tô muito cansada, eu não vou porque eu não tenho tempo, eu não vou porque isso não é pra mim. Quer dizer, a gente mesmo que vai colocando as objeções no nosso caminho. Todo ser humano é livre se reconhecer e aceitar sua liberdade. Esta liberdade está lhe sendo oferecida, mas você tem que aceitá-la antes de usá-la. Porque não aceitá-la agora, percebendo que você não está amarrado a nada nem a ninguém e que você é capaz de fazer qualquer coisa que você deseje. Aí a gente vai falar assim, mas eu tenho as minhas obrigações, eu tenho as minhas responsabilidades, todos nós temos. Mas a verdade é que a gente também não vai largar tudo, viver como uma ilha, porque agora eu tenho a minha liberdade, eu não sou obrigada a nada, não sou obrigada a me conectar a ninguém. Não. Primeiramente a gente tem que lembrar que a gente tem uma liberdade mental. Não importa o ambiente, as pessoas que estejam com a gente sempre tem a nossa casa mental. Tanto que eu estou falando especificamente no aspecto psicológico. Então, assim, o que é uma mente blindada? Não importa onde você está e com quem você esteja. Você tem a certeza de quem você é, das suas qualidades, capacidades, da sua vida, do seu rumo, do seu destino. E mesmo quando a gente está sujeito a uma situação desconfortável e que eventualmente quer colocar a gente para baixo, etc. Ainda assim, quando a gente tem uma mente bem firme, a casa firme na construção da rocha, não existe nada que abala. Vem muito aqui, né? Muitos cairão à sua direita, outros 1000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido. Então, é isso, é ter essa firmeza de caráter, essa firmeza de convicções que vai trazendo aí essa força interior, que não importa onde você esteja, com quem você esteja, você vai conseguir, então, estar com os seus recursos bem organizados, bem consciente desses recursos. E então, você não importa as influências externas. Isso é uma mente blindada. Então, a gente tem primeiramente essa liberdade, a liberdade para dentro da cabeça. Hoje em dia eu entendo mais aquela música. E é óbvio que a gente tem as outras liberdades que a gente vai conquistando. E a gente faz parte da vida, a gente viu que faz parte da vida a gente se conectar com as pessoas.
as relações sociais, que é assim que a gente evolui. A gente vai até falar um pouquinho mais disso adiante. Então, ainda hoje, vamos fazer a nossa oração de abertura para a gente iniciar o nosso conteúdo de hoje. Então, vamos elevando o nosso pensamento, pedindo a presença dos nossos mentores, anjos de guarda e toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e nos acolhe. Pedindo a presença dos mentores da nossa maratona Quaresma Espírita. E vamos iniciando a nossa oração da semana, a oração do Credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, no poder da Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Graças a Deus. Que Deus nos dê clareza, entendimento, nossos circuitos neurais, nossa mente consciente, inconsciente e alma nesse momento se unam para trabalhar em nosso benefício, em benefício do nosso desenvolvimento e evolução. Que tenhamos clareza de todos os ensinamentos passados aqui hoje para nós. Graças a Deus. Vamos abrindo os olhos e continuando. Então hoje a gente vai passar um geral em todas as leis morais, porque ao longo das nossas aulas a gente vai sempre relembrando. Então são alguns conceitos basilares, aí, alguns pilares básicos da doutrina espírita. As leis morais, elas estão no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro divulgado por Allan Kardec em torno de 1860, e elas trazem aí, são 12 as leis morais, e elas começam com a lei divina ou natural, que explica todas elas, que é a lei divina ou natural, a lei de Deus. Nós já vimos ela numa outra aula, ela é única e verdadeira para a felicidade do homem. Então essa é a primeira lei, a lei divina e natural, é a lei de Deus. Então ela nos indica tudo o que a gente deve fazer no âmbito material e espiritual. É como se fosse o nosso manual de conduta, porque dela vão derivar todas as outras leis. Ela é eterna e imutável, porque Deus não se engana. Então, entre as leis divinas, algumas regulam o movimento e a matéria bruta, que são as leis físicas e são objeto de estudo da ciência, nós já vimos sobre isso. Mari, bom dia, nós estamos vendo as leis morais, começamos agora com as leis, a lei divina ou natural. Então, entre as leis divinas, então temos as que estudam o movimento e a matéria, a parte física, que é objeto de estudo da ciência, e as outras dizem respeito especialmente ao homem e às suas relações consigo, os seus semelhantes e a Deus. São as leis que efetivamente regem a vida do corpo e da alma. São 12 ao todo, tirando aqui a lei divina natural, que é a maior de todas. Então nós temos mais 11. Então a segunda lei, a lei da adoração. A adoração consiste na elevação. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Nós vimos muito isso no milagre, na maratona Uma Vida com Propósitos. Adorar a Deus. O que é adorar a Deus? Dar graças a Deus. É reconhecer a grandiosidade de Deus e de sua obra. Pela adoração, o homem se aproxima de Deus. O que é a gente se aproximar de Deus? A gente fortalece a nossa fé. É a nossa conexão com o divino, com o sagrado e com tudo de mais elevado que existe na vida. Então não é aquela coisa assim, mas então eu tenho que adorar a Deus porque tem que ficar lá bajulando Deus? Não. Não é isso. A adoração é muito mais a gente ter a consciência da grandiosidade de Deus e a gente se aproximar dele, porque pensa assim, Deus não é personificado, mas a gente fazendo uma analogia. Aquela pessoa super legal, super inteligente, que tem as respostas de tudo, que criou as coisas mais legais que existem no mundo. Você não quer ficar perto dela? Então é isso, é a gente ficar pertinho da causa infinita de todas as coisas, a inteligência suprema de tudo que existe. Então, esperto aquele que adora a Deus, percebe? Terceira lei, a lei do trabalho. O trabalho é lei da natureza.
Por isso mesmo que constitui uma necessidade a vida na civilização. Então, assim, e o trabalho também na vida da civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades e os gozos. Então, assim, o trabalho é uma lei da natureza, o trabalho, inclusive, aqui a gente está passando no geral, porque é muito conteúdo, só para você ter uma ideia, daria para a gente fazer uma aula, uma live para cada lei. O trabalho, ele é um dos pontos onde a gente mais tem a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades, talentos, capacidades e realizar aquele processo que a gente viu ontem, de ir limpando as camadas do nosso ego para acessar cada vez mais a identidade da nossa alma, tá? E aí o trabalho não só um trabalho de bater cartão aí numa empresa, num emprego, numa CLT. Então fala aqui que toda ocupação útil é o trabalho. Então aquela mãe, aquele pai que cuida da casa, que cuida das crianças, inclusive é um dos trabalhos mais sagrados, né? Educar as criancinhas. Então também é trabalho. Então, e a importância, então quando a gente tem uma cultura que vai contra o trabalho, a gente tem que entender que ela, em algum nível, ela está desconstruindo um pilar essencial para o desenvolvimento e a evolução do ser humano, porque o trabalho é bom, o trabalho ele dignifica o homem, ele nos amadurece, ele nos propicia evolução. Porém, é claro, lembremos que tudo em falta e tudo em excesso não é saudável. Então a gente tem aí a questão do workaholic, a gente tem a questão de algumas culturas aí em excesso, mas cada pessoa tem as suas aptidões, as suas habilidades e é como se existisse lugar para todo mundo se expressar e se manifestar, tá? Tem algumas pessoas, eu particularmente sou uma pessoa também, eu gosto bastante de trabalhar, mas tem muito, eu percebo muito assim, até pela minha história, são mais de 20 anos de carreira, pessoas que eu atendi, a gente tem que lembrar, existe uma ferida muito grande hoje em dia na questão do trabalho, porque muitas pessoas elas estão deslocadas, elas estão colocadas numa função profissional que ela está em desacordo com os chamados, os talentos, habilidades e capacidades da sua alma. Muito pelo contrário. Nós vimos ontem o quanto que nosso planejamento kármico, a gente coloca situações para que elas possam também ajudar a gente a curar algumas crenças, aí, a superar algumas crenças negativas. Então, muitas vezes a gente está no ambiente de trabalho, sempre lembrar do processo da individuação, que é o processo de acessar a identidade da alma. A gente vai curando as feridas e os bloqueios, a gente vai acessando nossos talentos e habilidades, e à medida que a gente evolui, depois que a gente evolui, então a gente vai fazer a nossa contribuição na nossa missão para o mundo. Só que às vezes a gente fica preso na primeira etapa, que é a etapa das dores. Então, a etapa dos bloqueios. Então, a vida vai colocar a gente, às vezes, num trabalho. Isso é muito importante. A vida vai acontecer, já aconteceu comigo, inclusive. Vai colocar a gente num trabalho onde você vai sofrer, porque esse trabalho ele vai te propiciar ver as crenças negativas que você trouxe para limpar, para curar na sua alma nessa vida. Só que se a gente não colocar esse olhar de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de transformação e amadurecimento pessoal, a gente vai ficar preso num ciclo de vitimismo, culpando o empregador, culpando o sistema, culpando a empresa, culpando... E assim, a gente não vai tirar o fato de que muitas vezes existem relações disfuncionais, tá? Mas a questão é como a gente se posiciona nesse sistema, como a gente se posiciona nessa situação. Porque tem pessoas que ficam presas no que eu comentei ontem, nessa roda de samsara, que é esse ciclo de dor que vem e vai pra gente ir curando os nossos karmas e a gente não consegue ter os olhos de ver. E por que tem pessoas que conseguem sair? E aí, novamente, eu volto na tecla da superação, que é a superação que faz com que a gente se permita sair da posição passiva vitimista, se levantar e falar assim, não, eu vou dar de louca aqui, ó, e vou superar. E eu vou superar esse obstáculo. O que eu preciso para superar esse obstáculo? E é isso. Então, a lei do trabalho ela é muito importante, tá? Vamos lá, continuando. Quarta lei, a lei da reprodução. Sem a reprodução dos seres vivos, o mundo pereceria. Então,
tudo que vai contra a lei da reprodução, mas eu sou contra a vida, eu sou favorável que a pessoa decide o que ela quer. Claro que existem questões sociais, questões aí ideológicas que a gente não estão em pauta neste momento aqui. Mas a lei da reprodução, ela diz que sem reprodução dos seres vivos, o mundo pereceria. E é um fato, certo? Tudo que existe, a gente vai ver aqui também, tudo que existe, o planeta Terra, ele foi criado para a existência do ser humano. Então, tudo que vai contra, toda pessoa que tem uma mentalidade, uma filosofia, uma atitude que é de ir contra a humanidade, ir contra a vida do ser humano, individualmente ou coletivamente, ela está indo contra as leis divinas, tá? Então, e aí respeitosamente falar, pessoas que não querem ter filhos, né? A lei da reprodução. Eu não quero ter filho. Cada um é livre para fazer as suas escolhas, então cada um tem o seu livre-arbítrio, mas em algum nível a gente colocando esse olhar espiritual, o não querer ter filho é um egoísmo. Por quê? Porque você não está permitindo que a sua alma e que o seu ser vivencie uma das experiências mais sagradas que uma alma pode vivenciar, mais importantes, que é o quê? É se multiplicar para futuras gerações. E deixar aqui uma ressalva que muitas vezes esse egoísmo não é só um capricho, muitas vezes ele vem de traumas e bloqueios emocionais da infância, da adolescência. Muitas vezes são pessoas que sofreram com seus pais ou sofreram com o divórcio dos pais, perderam a esperança na família, perderam a esperança na maternidade e na paternidade. Então, assim, é muito louco quando a gente começa a analisar por esse lado, porque não é uma maldade deliberada. Por isso que Deus é misericordioso e generoso, porque Ele entende o que passa no nosso coração e no nosso subconsciente muito mais do que a gente. E eu sei porque eu já fiz procedimentos terapêuticos em pessoas e eu já vi isso. Tem muitas questões assim, muitas vezes a mulher às vezes não consegue ter filho porque ela tem questões ligadas ao feminino, a mãe, mas também ao feminino como um todo. Então, essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que ela tinha uma questão que era assim, vamos supor que a mãe dela era intransigente. E aí ela colocou na cabeça dela que toda mulher era intransigente. Mas na verdade não. Intransigência não é de um gênero, masculino ou feminino. E aí isso fazia com que ela tivesse uma visão negativa do feminino. Então são muitas coisas, gente. Muitas coisas que a gente acaba atribuindo aí a programas mentais inconscientes, tá? Mas eu dei o exemplo porque no olhar espírita é isso. Por que eu falei do egoísmo? Porque os principais fatores que nos fazem evoluir é combater o egoísmo e o orgulho. E aí nesse combate ao egoísmo e ao orgulho, quando eu tomo consciência, por que eu estou sendo egoísta de não querer ter filho? O que está acontecendo dentro de mim? Quando eu vou olhar no meu subconsciente, muitas vezes, gente, é inconsciente, tá? Inclusive pessoas que querem ter filhos e são estéreis ou são saudáveis e o nenenzinho não vem, tá? Porque aí tem implicações, quem trabalha muito bem, isso é constelação, né? Por isso que fala assim, tem que constelar e tudo. São questões sistêmicas aí, que a gente, muito mais profundas, tá? Mas a lei da reprodução é muito clara. Quinta lei, a lei da conservação. Todos os seres vivos possuem instinto de conservação, qualquer que seja o grau de sua inteligência. E é verdade. Se você pensar bem, o próprio movimento de luta e fuga, ele tem como base principal a conservação. Ou seja, ou eu vou fugir para não passar por essa situação que está ameaçando aqui, ou eu vou lutar, porque eu também não quero que essa situação me afete, então eu vou ganhar dessa situação, eu vou crescer, eu vou vencer essa situação. Então, a lei da conservação, ela é instintiva e ela é necessária, porque imagina se a gente não tivesse aí uma preocupação, vamos colocar as nossas 3 necessidades, a nutrição física, o abrigo e a nutrição emocional. Imagina se a gente não tivesse uma preocupação em prezar por essas três necessidades. A gente ia acabar, se você olhar todas elas, podem levar a gente à não existência de alguma forma. E não até emocional, né, gente? Porque a solidão gera depressão e por aí vai.
Sexta lei, a lei da destruição. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por finalidade a renovação e a melhoria dos seres vivos. Isso a gente fala bastante também em programação neurolinguística, né? É o desconstruir para reconstruir. Então, a todo momento a gente está fazendo isso até em algum nível dentro da gente. Aqui a gente está nessa maratona também fazendo isso. A gente vai desconstruindo aí algumas ideias limitantes, vai desconstruindo aí, vem muito assim, sabe, como se a gente estivesse caminhando no escuro em alguns aspectos da nossa consciência emocional e espiritual. Então a gente vai desconstruindo o quê? As sombras da nossa consciência e vai trazendo a construção da luz, porque a luz, ela vem através do quê? Através da informação. A consciência vem através da informação. Por isso é importante a gente estar sempre aprendendo, buscando informação e se nutrindo de informação edificante, certo? Então, a lei da destruição. É preciso destruir para reconstruir. E a cada reconstrução, melhor. Levando um pouco para o olhar que a gente viu ontem da geração nova. O que é isso? A gente traz uma geração nova com um olhar mais disruptivo, um olhar que para desconstruir. Olha só, querendo destruir as estruturas que existem, o mundo que existia e construir um mundo novo. E faz parte do processo evolutivo da sociedade e do planeta. Porque se a gente for olhar as civilizações antigas, imagina se a gente tivesse vivido naquela estrutura ainda até hoje. Porém, a gente tem que lembrar qual é o teor que a gente quer dar para o que a gente vai construir. Então precisa tomar cuidado para não querer destruir tudo e não querer construir e não saber o que vai construir ou não ter bases sólidas. Porque, mas nós vimos a questão das paixões e dos vícios, eles trazem bases fracas para uma sociedade, para um ser humano. Porque isso não se sustenta a longo prazo. E isso não respeita as leis naturais, as leis de Deus, percebe? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É bem interessante essa lei. Lembra que a gente viu até a questão da emigração de espíritos que não estão no nível evolutivo que a Terra está assumindo agora. Então, tudo isso faz parte dessa lei. Fazer uma limpeza geral aí para a gente conseguir construir a nova era. Sétima lei. A lei da sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós vimos isso, que são as relações sociais que fazem com que a gente evolua. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias aos relacionamentos. Isso é muito importante porque a gente não para pensar, a gente subestima quem nós somos. Respeitosamente eu vou falar. Por exemplo, você vai casar com uma árvore, né? A árvore vai conversar com você. A árvore vai debater ideias sobre a vida com você. A árvore você vai trabalhar na lei da reprodução com a árvore. Você vai se reproduzir com a árvore. Percebe? Então, a gente tem um cérebro pensante, faculdades para a gente se relacionar entre seres do mesmo reino que nós, e claro, para compreender a vida e para acolher e amar os outros reinos, mineral, vegetal e animal. Mas para quê? Com o objetivo específico da nossa evolução. A vida em sociedade, ela existe para que os mais inteligentes, os mais avançados, e aqui a gente está falando em nível moral, intelectual e moral, tá? Espiritual, mas no sentido de visão de vida eterna, tá? Para que os mais avançados, eles possam, então, auxiliar os outros que estão menos avançados. Coloquei aqui. A vida em sociedade, das relações sociais que os mais inteligentes ensinam os menos avançados. E aí é que ocorre o progresso, que é a nossa próxima lei, a lei do progresso. A lei número 8. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Aqui aplica-se também os 4 níveis de ação. Vamos colocar um olhar de lei do progresso nos 4 níveis de ação. Não fazer nada, fazer o contrário, parece que anda para trás. Fazer mais ou menos lá é melhor do que ficar sem fazer nada. Ou fazer bem feito, se esforçar para se dedicar, para se superar continuamente.
E lembre que quando cansar, dá uma descansadinha. Qual que vai te levar mais ao progresso? Por exemplo, nós estamos aqui fazendo essa maratona aqui de encontros, ele está alinhado com a lei do progresso, porque esse bloco de estudos que nós estamos fazendo vai fazer com que a gente avance, desenvolva aqui a nossa consciência, também trabalhe aspectos emocionais que a gente trabalha nas meditações, e aí a gente vai estar alinhado com o chamado de Deus para a lei do progresso, percebe? E aí a gente descansa um pouquinho, faz mais alguma coisa e por aí vai. Então, nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Até porque nós vimos ontem a questão do plano de vida. Cada pessoa tem o seu plano de vida, tem o seu ritmo. A vida tem etapas. Tem etapas que realmente a gente tá... vem muita história do bambu, né? O bambu, ele demora 5 anos as raízes crescendo, as raízes crescendo, as raízes crescendo. E aí, depois, em 1 ano, ele cresce... Tem bambu que acho que cresce 5 metros em 1 ano. Então, assim, a gente tem que ser inteligente, entender que, de alguma forma, a gente pode estar... crescendo e saber usar o nosso contexto, o nosso momento de vida, as nossas necessidades, os nossos sonhos, objetivos neste contexto para entender como que a gente pode progredir no contexto atual da nossa vida, entendeu? Tá fazendo sentido para vocês? Então esse é até um processo de mentoria, que é você pegar o momento que você tá, onde você quer chegar, entender qual o caminho que você deve traçar até lá. E dependendo do projeto e do sonho, gente, pode levar anos, né? Pode levar anos, tá? Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então a gente vê hoje as redes sociais, elas não são por acaso, elas fazem parte de um programa de integração da comunicação global. E também de um programa de liberdade de expressão para todos os seres humanos compartilharem o que eles têm dentro de si, compartilharem suas vidas, compartilharem seus valores, compartilharem seus princípios. E aí a questão novamente qual é a direção e a qualidade que a gente dá para isso. Nunca é o recurso em si. A energia, né? A energia ela é neutra. Quem dá a conotação de bem e mal somos nós. Então, todas a rede social, né? A gente está falando aqui de contato social. E rede social globaliza o contato social. Então, a rede social em si ela é muito boa, é um recurso excelente, essencial, muito positivo para a nossa evolução do planeta. Deixa até o planeta menorzinho, né? Mas então a gente tem que parar e pensar qual é a qualidade que a gente está dando para isso. E lembrar que sempre o coletivo ele é uma manifestação do que se passa no inconsciente do coletivo, tá? Então a manifestação do que existe no mundo, coletivamente falando, ele é resultado das parcelas, das partes que existem dentro de cada um. Então aquela história, quer mudar o mundo? Mude você mesmo. Porque se mais pessoas fizerem esse movimento, a vibração do bem, a vibração da luz, a vibração da paz, do amor, elas são muito fortes e muito elevadas. Então, se você, às vezes, uma pessoa vibrando pelo bem, pela luz, pela paz e pelo amor, ela vai influenciar, impactar aí, energeticamente falando e evolutivamente falando, em mais de 10, 20 pessoas, tá? Então, só pra gente ter uma ideia do impacto que tem no mundo, na transformação do mundo, quando a gente se permite se transformar e se tornar aí um obreiro de Deus, tá? Nona lei, a lei da igualdade. Vamos lá. Perante Deus, todos os homens são iguais e tendem para o mesmo fim. Deus fez as leis para todos. Ou seja, não tem aquela história, né? Todo mundo nasce e se vai da mesma forma. Todo mundo tem as mesmas necessidades fisiológicas. Então existem muitas coisas aí que nos lembram que no fim todos nós somos iguais. Estamos sujeitos, todo mundo está sujeito. É claro que a pessoa que tem mais recursos financeiros, ela consegue, por exemplo, combater uma doença melhor, porque vai ter acesso a um hospital melhor, a medicamentos que às vezes a pessoa que não tem recursos não tem. Porém, ela também está sujeita, claro, assim, pessoa que mora melhor tem mais acesso a saneamento básico, mais condições para prevenir. Mas uma vez que a doença se instala, o organismo, todo mundo tem o mesmo tipo de estrutura. Deu para entender mais ou menos aqui o que eu quis dizer, né? Então, Deus fez as leis para todos. A diversidade de aptidões
se dá de acordo com o grau de adiantamento do espírito. Claro, a pessoa, à medida que a gente vai limpando os bloqueios, a gente vai aceitando mais as nossas capacidades que estão adormecidas, a gente vai despertando mais os talentos da nossa alma, vai ativando a identidade da nossa alma e vai se fortalecendo e amadurecendo. É um processo de aprendizagem mesmo, a gente vai vivenciando, a gente vai tirando as condições latentes, vai tirando as objeções, os bloqueios, impedimentos, e vai caminhando, vai se livrando, vai acessando, vai se fortalecendo, e vai crescendo mesmo, como uma criança, que é um nenenzinho, aí vira criança, aí vira um jovem, e aí vira um adulto. Assim também acontece com os nossos aspectos emocionais, intelectuais, e os nossos talentos e habilidades aí de criatividade, até de questão intuitiva, e por aí vai. As desigualdades sociais são obras do homem e não de Deus. Então, não pensemos assim, por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? A gente olha, quando você começa a estudar e ir a fundo, você vai perceber que existe comida no mundo para todo mundo, existe lugar no mundo, espaço no mundo para todo mundo. É uma questão de redistribuição. E aí a gente, em algum nível, coletivamente falando, é o egoísmo e o orgulho. Cada um por si, Deus por todos, não é assim? E aí ocorrem as desigualdades sociais. É uma coisa, gente, vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros, isso aí vem de centenas e centenas de anos, séculos e séculos, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de muito tempo que é perpetuado, que faz parte do quê? Do nível evolutivo do planeta Terra, que é um nível quase que primitivo, tá? Faz parte da consciência limitada do ser humano. Com todo respeito, eu me incluo nisso também, porque faz parte do momento que nós estamos na vida, no planeta. Então, uma vez que o ser humano se desenvolve moralmente, que são as condutas, os valores e princípios de vida em sociedade, e se desenvolve consciencialmente, que é a visão da vida eterna, ele vai ocorrendo que é uma transformação progressiva na sociedade. E então vai reduzindo e em algum momento uma promessa de eliminação das desigualdades sociais. Mas isso também é um processo que está ligado ao quê? A transformação do ser humano. Percebe? Tudo gira em torno disso. Por isso que Jesus bate tanto na tecla desses aspectos comportamentais. Por isso que incomodou muito na época que ele veio. Porque quem é esse homem agora falando que a gente tem que perdoar, que a gente tem que fazer o bem, que a gente tem que honrar pai e mãe? Isso dá muito trabalho, entendeu? Olha lá, vamos lá. Desigualdade das riquezas. Então, a gente está na lei da igualdade. Então, a desigualdade das riquezas. Se a gente distribui toda... Por que existe desigualdade? Por que uns têm mais dinheiro, outros têm menos dinheiro? Se a gente distribui todo o dinheiro do mundo para todas as pessoas, né? Pegar tudo lá, vamos pôr 1.000 moedinhas para cada um no mundo todo. Naturalmente, o dinheiro ele vai voltando para as mãos daqueles que têm mais capacidade de utilizá-lo, que sabem administrá-lo. Mas tem gente que rouba, tem gente antiética? Tem, muito. Tem. Pessoa, porém, entendamos que a capacidade de administrar o dinheiro e a ética, eles não são obrigatoriamente vinculados. O que nós precisamos é realmente construir uma nova era, onde a gente vincule a ética e moral à questão material e financeira. Mas isso também vai aonde? No ponto da transformação do ser humano. E um outro ponto que eu quis trazer isso aqui para a gente sempre lembrar, que isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de trabalhar no futuro, porque eu acredito que vai ser sensacional a gente trabalhar nas meditações, que é as crenças em relação às finanças. Então, a materialização, a manifestação coletiva é uma representação do inconsciente do coletivo, então a gente tem que entender que se existe miséria fora, existe miséria dentro. Quais são os aspectos dentro de nós que criam essa miséria, que criam essa desigualdade? Quais são os aspectos dentro de nós que nos impedem de aceitar a riqueza, prosperidade, abundância? Então são as crenças limitantes em relação a dinheiro. Que dinheiro é ruim, que dinheiro é mau, que quem tem dinheiro é ruim, que o dinheiro você vai ficar uma pessoa ruim. Mas você vai ficar uma pessoa ruim porque você tem dinheiro? Ou você já era uma pessoa ruim e com dinheiro você vai sambar aí na sua maldade, entendeu? Novamente,
a gente tem que olhar para a transformação. Pessoal, tudo gira em torno da transformação, pessoal. Nunca é a coisa em si, mas é o que a gente faz com a coisa. A coisa é uma pessoa, uma situação, um acontecimento, percebe? 10ª lei, lei da liberdade. Todos precisamos uns dos outros, tanto pequenos como grandes. Ou seja, não existe isso de uma pessoa ser uma ilha, não existe isso de você, eu vou me virar sozinha, você super super independente. A questão é que isso é muito cansativo, isso num longo prazo, vem muito aqui, sabe o quê? Quando você se priva da oportunidade de conhecer alguns aspectos de quem você é, quando você se priva dessa convivência em sociedade, dos relacionamentos. E geralmente, novamente falando, como terapeuta, como uma profissional de programação neurolinguística, de hipnoterapia, etc., e terapias integrativas, eu posso falar. Geralmente, existe aí uma questão de que tem uma ferida por trás. Tem uma ferida por trás. É um movimento de luta e fuga, a pessoa tá fugindo das relações, fugindo do mundo. Então não é por mal, a pessoa às vezes passou por uma situação que ela tá dissociada aí da vida em sociedade e aí precisa ser feito um processo terapêutico. Eu já trabalhei com gente assim, inclusive. Todos precisamos uns dos outros, tanto pequenos como grandes. A lei da liberdade. A escravidão é contrária à lei de Deus, um abuso da força e deverá desaparecer da terra com o progresso. Ou seja, nós nascemos para sermos livres. Acabei de me lembrar de uma frase aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala que o ser humano nasceu para ser livre e nenhum ser deve ser tolhido na sua liberdade de expressão social. Eu vou procurar depois, eu trago para vocês. Hoje eu vou postar um textinho das leis morais, depois, mais tarde, deixar lá fixo para quem quiser repassar depois. E depois eu vou trazer, eu tenho até um videozinho gravado da ocasião que eu gravei, é bem bonitinho. Vou postar nos rios, esse da liberdade. É muito legal. E falar sobre isso. Então, a escravidão é um absurdo. E existe muito mais do que a gente imagina. Existe também a gente, às vezes, inconscientemente, se colocar numa posição aí de quase escravidão por conta do quê? A vida trazendo a oportunidade da gente curar as nossas crenças negativas e a gente não tá enxergando aquilo e fica sofrendo. Então temos que ficar atentos a isso. E o livre-arbítrio também faz parte da lei de liberdade, que Deus é tão maravilhoso e misericordioso que ele dá aí a gente a oportunidade de todo mundo ter a liberdade de fazer suas escolhas e aí, claro, colher o que plantou. Dizem, né, que na história que o Lúcifer, ele queria destruir a Terra. Não tá dando certo, vamos destruir tudo, começa de novo. E aí, só que isso também fere o livre-arbítrio da alma das pessoas que estavam lá. Por quê? Então, chega, eu vou tirar aqui, vou cancelar tudo e cancela o reality show Terra, né? Cancela o reality show da Terra. Porque vocês não estão dando certo, então eu estou resolvendo por vocês. Percebe? Eu estou resolvendo por vocês. Mas quem é você para resolver por mim? Entendeu? Então o livre-arbítrio é isso. Então, ele é uma faca de dois gumes. Ele é um grande presente que nos traz todo o mérito de todo o sucesso que a gente vai empreender na vida, porque é a sua escolha de acordar cedo, de trabalhar, de labutar, de ser uma pessoa de bem, de ser uma pessoa honesta. É a sua escolha. Você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Então, por mais que seja doloroso, quem estiver assistindo aqui gravado um dia também, por mais que seja doloroso a situação que você está fazendo uso do seu livre-arbítrio. Então, entenda o quê? Se o que te move nessa situação é uma crença limitante eu sou incapaz de sair dessa situação, e aí tem que começar a trabalhar a mentalidade no quê? Como eu construo um caminho para sair dessa situação. Muitas vezes a gente não sai numa situação porque a gente não sabe para onde quer ir, tá? Então tem que ir trabalhando a clareza, tá? Tem que ir trabalhando a clareza. Ou você está numa situação que você está aí auxiliando, auxiliando alguém, você está realmente fazendo um processo de abnegação, e aí às vezes também é um pouco doloroso. Então,
fazer essa reflexão. Como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio no meu dia a dia e nas minhas escolhas? E não é castigo, a gente colhe o que a gente planta. Se a gente viver na dor, a gente vai só sofrer. Se a gente viver só nas paixões e nos caprichos que a gente viu, a gente também vai para um nível aí de descontrole. Percebe? Então a gente tem que encontrar sempre o quê? O equilíbrio, o meio termo. É aquela história, vem aquela frase, a disciplina é liberdade. Por que a disciplina é liberdade? Porque a partir do momento que eu tenho um eixo central equilibrado, aonde eu não permito que as objeções, que as crenças limitantes, etc., me afetem, e eu também não tombo para os impulsos que me tiram do controle do cerne, do centro da minha vida, da minha psique, do meu comportamento, eu consigo o quê? Enxergar com mais clareza, atuar com mais clareza. Os meus recursos pessoais estão mais organizados, a minha mente está mais organizada, e então eu vou o quê? Avançando e evoluindo, trazendo o quê? O que eu vou atrair quando eu estou em equilíbrio? Eu vou atrair informações, pessoas e situações afins, ou seja, em equilíbrio, tá? Então, olha a importância que o livre-arbítrio tem e a disciplina tem na nossa vida. Então, a gente tem que também saber dizer uns nãos aí. 11. Lei da justiça, amor e caridade. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Quem determina os direitos são a lei humana e a lei natural somada. Então, olha só, a lei humana, o que é? Elas são apropriadas aos costumes e características do momento evolutivo da sociedade. E elas são mutáveis com o progresso. Então, a gente viu que as leis divinas ou naturais, elas não são mutáveis, porque a gente vai começar a perceber que todas essas leis que a gente viu aqui, elas naturalmente estão sendo aplicadas no nosso dia a dia. Não adianta a gente querer ferir, porque vai ter consequências. Consequências, e novamente, consequências não é castigo. Nada mais é do que a gente colheu o que a gente plantou. Mas as leis humanas, elas vão se modificando. Hoje a gente tem um conjunto de leis que regem a vida em sociedade, que não existia há 200 anos atrás, que não existia há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, tá? Então, por isso que a gente tem toda uma estrutura política chamada legislativo, que é justamente para atuar nessa parte das leis, tá? E o amor e a caridade, que são a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições e o perdão das ofensas. Então, o que eu diria? Que é só aqui, ó, só nessa lei a gente já tem os códigos fortes aí para a nova era, onde a gente tem que atuar para a nova era. A nossa vida em sociedade, as nossas condutas em sociedade, e aí o nosso amor e caridade, o nosso coração. 12ª lei, a lei da perfeição moral. A última, hein, gente? Que tem tudo a ver com o que a gente vem aprendendo aqui. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Qual é? Qual será que é a mais meritória de todas as virtudes? E aí a gente vai trazer aqui essa reflexão. Toda virtude tem o seu próprio mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Você vê que a gente viu as bem-aventuranças, percebe? A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más inclinações. Olha a disciplina e liberdade aqui. Percebe? Existe virtude sempre que existe uma resistência voluntária ao arrastamento das más inclinações. Evoluímos através da luta constante das más inclinações. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Ou seja, existe a virtude, existe a sublimidade da virtude, ou seja, é o você ir além. Quando você é master na virtude, o que é? Você quer realmente, assim, transformar seu coração num coração virtuoso? Vivencie uma experiência onde você vai sacrificar o seu interesse pessoal pelo bem do próximo, que aí é realmente uma atitude sublime, elevada. E aí sacrificar esse interesse pessoal sem o pensamento oculto, né, de que droga, que não sei o que, eu não queria estar fazendo isso. Então, olha só, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade, ou seja, a gente ajudar por ajudar.
Às vezes, eu conheci uma pessoa que ela falou assim, ai, nossa, me mudei, eu troquei meus móveis e dei para os funcionários. Aí o funcionário foi embora, nem falou nada, pediu demissão por mensagem, tudo. A gente ajuda a pessoa vai embora assim. E aí, na época, eu estava estudando Evangelho. Eu falei para ela, eu falei assim, mas sabe que eu estou estudando Evangelho? E lá fala que as pessoas ingratas que aparecem na nossa vida, elas aparecem para testar se realmente o que a gente tá fazendo de bom, a gente tá fazendo porque a gente quer fazer o bem ou porque a gente quer que a pessoa tenha gratidão pela gente. É chato, a gente fica triste, mas a gente lembrar, e cada vez, gente, cada vez mais eu tenho aprendido isso. Na vida só vai ficar o que a gente fez e o que a gente se tornou. Não adianta. Seja emocional, material, qualquer nível espiritual. No fim da vida só vai ficar o que você fez e o que você se tornou. O que o outro fez, os problemas, as dores, em algum nível elas se dissolvem. Por que em algum nível? Porque se a gente acabar trazendo elas muito latentes com a gente vai acabar levando elas à ferida e isso não é saudável. Mas se você conseguir desenvolver a capacidade de ir se curando, de ir se desbloqueando e de ir limpando as frustrações, as dores, ressignificando as coisas mais graves que aconteceram na sua vida e conseguir se desvencilhando das prisões mentais que as dores, os sofrimentos causam na sua vida e no seu ser, você começa a entender que a vida é o que você faz e o que você se torna. E isso é muito gostoso e isso é muito legal. Eu percebi isso muito claramente no final do ano passado. Quando eu fui fazer a minha retrospectiva, teve pontos positivos, teve pontos negativos no meu ano, mas eu lembro que no começo do ano eu fiz um desafio na quaresma passada, um desafio de ginástica, de 40 dias de ginástica, e aí foi bem cansativo, porque eu tava num momento que eu não tinha nem essa disponibilidade de estar todo dia, sabe? Mas eu fiz e eu me lembrei muito da mortificação da carne de Jesus, sabe? É muito louco, eu imagino, nossa, se eu tô sofrendo pra fazer 40 dias de ginástica, 1 hora por dia, tem que ter vergonha na cara, né, pra sofrer, porque imagina Jesus na cruz, o que ele sofreu. Se você pega relatos, é um absurdo, assim, de deslocamento de ombro, sem contar o que ele foi açoitado, a coroa de espinhos, é uma coisa assim, bizarra. E aí o que acontece? Aí depois eu aprendi yoga, que era uma coisa que eu já queria fazer, e comecei a praticar yoga, e isso trouxe para mim uma outra consciência, porque a yoga trabalha muito a respiração, e as diferentes intensidades de movimentos aliados à respiração disparam diversos processos bioquímicos no cérebro, então ele harmoniza realmente. Bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, a yoga contribui para harmonizar o nosso corpo. E também eu estava até vendo um livro de energia esses dias que as posições elas ajudam a alinhar os chakras e tudo. É bem mais profundo do que só a visão que muitas pessoas têm do bicho grilo que faz yoga, sabe? Então me trouxe uma expansão muito legal também, até nessa relação corpo, mente e espírito. Que mais? Sem contar que é uma delícia e modela o corpo, gente. Modela o corpo maravilhosamente bem. E também eu fiz a maratona da Vida com Propósito, que foi maravilhosa. É cansativo, porque eu tenho que preparar a live, a minha vida acaba virando quase em torno disso tudo, assim, e me desdobro. Mas é muito maravilhoso a hora que você olha para trás e vê aquilo feito. E aí hoje eu olho e falo, se eu não tivesse feito, se eu tivesse ficado com preguiça ou cansada, etc., eu não teria esse feito concluído. Por isso que me motivei a fazer essa também. Que eu falei, não, eu vou dar um jeito e vai dar certo. Porque depois eu vou ter feito e vai estar feito. Já está acontecido, já está materializado. Então eu olho para trás, o ano passado, eu podia não ter feito nada. Eu podia falar assim, eu não sou obrigado, não vou malhar todo dia, não vou fazer esse desafio. Eu não sou obrigado a aprender yoga, eu já faço tanta coisa, eu sou não sei o quê, para que eu vou fazer isso? O que isso vai me acrescentar? Aí deixava de lá. E esse negócio de live, 40 dias seguidos vai me cansar muito, é muito trabalho, etc. Também não vou fazer. E aí, o que eu teria... neste quesito, usando esse exemplo, o que eu teria feito se eu não tivesse feito isso? Uma folha em branco. Uma folha em branco. Então, esse exemplo aí que a gente pode até colocar como estudo se fosse um hobby, né? Digamos assim. Foi cansativo. Só que aí eu olho para trás, eu nem lembro mais
dos dias que eu dormi pouco, porque às vezes fica até tarde terminando uma live, para acordar cedo. E eu tenho que fazer um preparo, tal, antes, entendeu? Então, mas aí eu nem lembro mais. Passou, fica só saudade. Eu fico até deprê quando acaba. Bom, finalizando então a gente viu aqui por fim a lei da perfeição moral. E eu queria contar por conta disso, que é o quê? A gente lembrar que o importante é quem a gente se torna. Não é o que o outro fez com a gente, não é o problema, as dores que estão nesse momento na nossa vida. Então, a todo momento, a gente tem que ter humildade e coragem de buscar um caminho de sair das nossas dores e sofrimentos. Esse é o primeiro passo. E aí a gente vai, concomitantemente a isso, por que concomitantemente a isso ao mesmo tempo? Porque muitas vezes o caminho da gente despertar e ativar talentos, habilidades e capacidades é justamente o que vai ajudar a tirar a gente dessa dor e desse sofrimento, entendeu? Então, curar as dores e sofrimentos, ativar talentos e capacidades, então a gente faz uma transformação. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então é isso. Como evoluir? Aplicar as leis divinas. Tá dando exatamente 1 hora, vamos fazer 1 hora de live, vamos fazer nossa meditação. Vocês gostaram, gente? Me contem depois se vocês gostaram. Me dá o feedback depois. Eu amei essa live. E depois assistam de novo, anotem. Eu vou colocar o escritinho lá das leis pra gente ir sempre se lembrando. São coisas que a gente tem que ir se lembrando, né? E é isso. A gente só evolui evoluindo. E a gente só evolui. Esse evoluindo só acontece se a gente vai fazendo e vivenciando e se permite aí ousar e fazer coisas novas e se desenvolver e também curar algumas coisas no nosso coração, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, eu nem pus água no copo, se alguém quiser tomar uma aguinha aí. A gente já vai relaxando, respirando, né? Olha lá, o Flávio. Dia a dia convivemos diferentemente por situações com diversas pessoas, temos a experiência de feedback de nos compararmos com a própria evolução. Exatamente. A gente vai pensando assim, nossa, antigamente eu tinha menos paciência com essa pessoa e hoje eu até tenho mais, que bom. Não é assim que a gente pensa? É exatamente isso, Flávio. Se a gente poder... A gente tem que também, às vezes, revisitar algumas situações, alguns acontecimentos, é muito gostoso quando você começa a evoluir, avançar e curar essas feridas e crescer e se tornar tanto outra pessoa que você olha para trás e você vê que certas coisas elas já não tem mais aquele significado doloroso que elas tinham. E também sempre a gente ter essa humildade de olhar com carinho as coisas que a gente tem que dar um novo significado. Gente, vamos para a meditação? Fechar os olhos, sentindo aquela sensação gostosa de estar com Deus, aquele momento que você fala assim, esse é o meu momento. Vão ser uns minutinhos que eu vou tirar aqui para trabalhar minha respiração. Você vai sentindo seus olhos cada vez mais pesados e mais coladinhos no seu rosto agora. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, vai higienizando, vai reorganizando todos os seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias. Todos os ensinamentos de hoje vão sendo conectados ao seu mapa de mundo consciente e inconsciente agora. E a sua alma. Sua alma feliz, em paz. Você respira fundo. Vai sentindo que você tem pleno controle do seu corpo e vai relaxando e se concentrando cada vez mais no som da minha voz. E a cada respiração, você relaxa 10 vezes mais e você se concentra 10 vezes mais no som da minha voz. Tranquilamente. Bem concentrado, bem relaxado. A todo momento você se mantém respirando e relaxando. Vai sentindo seus ombros se soltando agora, os músculos da sua face, o seu tronco. Vai sentindo o seu quadril soltando agora, suas pernas, joelhos, pés vão soltando agora. Vai sentindo da sola dos seus pés. Vão saindo como se fossem raízes de luz. A sua mente consciente, sua mente inconsciente, a sua alma vão abrindo seus olhos mentais, espirituais
E você vai mentalmente visualizando raízes de luz atravessando o solo dos seus pés, vai sentindo um leve formigamento nos seus pés. E essas raízes de luz vão atravessando as camadas do solo, vão atravessando todas as camadas do solo até o centro da Terra. Até o centro da Terra. E elas vão se nutrindo, vão recebendo a energia do fluido cósmico, do fluido vital. E você vai recebendo essa energia gostosa que vai subindo pelas suas raízes, pela sola dos seus pés, pelos seus joelhos, suas coxas, seu quadril, seu tronco, vai subindo pelos seus ombros, seu pescoço, sua cabeça. E você vai sentindo uma paz e um relaxamento tomando conta de todo o seu ser. Um pleno controle do seu corpo, totalmente relaxado e concentrado. E você vai agora sentindo essa luz passando por todo o seu corpo, saindo pelo topo da sua cabeça como uma flor desabrochando, vai expandindo como uma cúpula de luz branca, e você vai ficando maior e vai crescendo junto com essa luz. Você cresce e seu coração vai ficando cada vez mais iluminado. Então você vai ficando com 10 metros de altura agora, seu coração iluminado, 20 metros de altura, 100 metros de altura agora, seu coração iluminado. E você vai crescendo, ficando maior do que seu bairro, sua cidade, seu país. Vai ficando maior do que todo o planeta Terra, porque o seu coração é pura luz agora. Toda a luz que envolve o seu ser vai saindo do seu coração, como se fosse uma usina de amor e de luz. E você vai expandindo, crescendo, com pleno controle do seu corpo. Mentalmente você vai acessando o espaço, o ambiente de maneira agradável, numa temperatura agradável. Você vai vendo as estrelas como se fosse um lindo dia de céu estrelado. E você vai subindo as diversas camadas do espaço, vai vendo o planeta Terra pequenininho, o sistema solar pequenininho, a Via Láctea pequenininha lá embaixo, até você acessar a fonte do Criador primordial, a causa infinita de todas as coisas, a inteligência suprema maior que há. E você vai acessando esse portal de luz de Deus Pai Todo-Poderoso, e você vai sentindo essa luz descendo pelas fibras de todo o seu corpo. Elas vão descendo até pelos seus folículos capilares, pelos poros da sua pele. Vai sentindo essa energia envolvendo os cílios, envolvendo a maçã do seu rosto, vai envolvendo seus dentes, vai envolvendo todo o seu crânio atrás também, vai envolvendo as suas orelhas, os labirintos auditivos dentro das suas orelhas, vai envolvendo a sua garganta, o seu pescoço, os músculos, tendões, toda a sua coluna, vai relaxando a sua coluna, os músculos do seu ombro, vai envolvendo, descendo pelos seus braços, cotovelos, todas as falanges dos seus dedos das mãos, todos os músculos e tendões, vai envolvendo toda a sua coluna, sua costela, vai envolvendo o seu coração, o seu estômago, baço, intestino, diafragma, fígado, rins, todos os seus órgãos sexuais, vai envolvendo o seu quadril, vai envolvendo todo o seu quadril, vai envolvendo como se fossem ramificações, todo o seu sistema circulatório, todo o seu sistema nervoso do corpo todo. Vai descendo pelas suas coxas, vai sentindo as fibras do seu músculo sendo iluminadas, seus joelhos, vai sentindo seus joelhos sendo acolhidos por essa luz. E eles vão sendo regenerados, como se eles estivessem tristes e ficassem felizes, como se eles estivessem cansados e ficassem relaxados. Vai sentindo essa luz até a sola dos seus pés, passando por todo o seu ser. E agora, mentalmente, você vai caminhar aí no jardim da sua alma. Você vai agora acessar o portal de luz no centro do seu peito e vai adentrando o jardim da sua alma. E você vai caminhando e vai vendo as cores, vai percebendo as imagens, como é a natureza nesse jardim. Tem flores coloridas, que cor que elas são, tem frutos, que cores que elas são. Vai caminhando no jardim da sua alma, vai sentindo perfume, aquele cheiro gostoso de natureza, na medida certa que você gosta. A temperatura, uma brisa leve, um sentimento de frescor, de paz, vai tomando conta de você agora. À medida que você caminha nesse jardim da sua alma,
O sentimento de frescor e paz vai tomando conta de você. E todos os seus medos, dúvidas, inseguranças, frustrações e limitações mentais, emocionais e espirituais que te impedem de acessar a verdadeira identidade da sua alma vão sendo imediatamente cancelados agora. Você caminha no jardim da sua alma e você vai sentindo que todos os seus medos, dúvidas, inseguranças, frustrações, insatisfações, medos, angústias, todos os sentimentos, pensamentos e aspectos limitantes, negativos e nocivos que te impedem de acessar plenamente a identidade da sua alma de uma maneira leve, tranquila e feliz. Todos esses sentimentos negativos e nocivos vão sendo imediatamente cancelados agora. Você respira fundo, sentindo o frescor e a paz, e você vai sentindo uma leveza, uma confiança, uma vontade de viver, uma vontade de crescer, de avançar, de expandir na sua vida, crescendo cada vez mais. E aí você vai caminhando e vai sentindo essa vontade de viver, essa vontade de crescer, vai se expandindo cada vez mais. E você vai chegar agora num campo aberto, onde você vai ver um círculo de cavalos. Um círculo de cavalos, símbolo da autoridade, da liderança, da confiança. E você vai vendo esse círculo de cavalos. É seguro estar nesse lugar, os cavalos te respeitam e você respeita eles. E você, se você tem alguma ferida, alguma dor em relação a cavalos, você vai respirar fundo agora, com apenas o controle do seu corpo, e você vai sentindo o amor expandindo do centro do seu coração para todo o seu ser, e você vai emanando para esses cavalos. E também esses cavalos vão começando a emanar para você um olhar amoroso. Você vai sentindo uma luz branca na direção do peito desses cavalos. Vá vendo se eles são todos da mesma cor, se eles têm cores diferentes, se eles são altos, se eles são pequenos. Você vai vendo como eles são imponentes. Você vai emanando esse amor. Você vai fazendo um momento de ganhar intimidade com esses cavalos, com essa autoridade, com essa o tanto que eles são imponentes. Vai percebendo você ganhando uma confiança. Você olha para eles, eles olham para você. E de repente, quando você se percebe, você já está montado em um cavalo. Você já está montado, vá se percebendo, sentindo, mentalmente você vai criar uma imagem agora, vai criar a sensação, os sons, com muita segurança e autocontrole, você vai criar essa imagem, sentado no cavalo, vai percebendo a crina do cavalo pulando, à medida que você vai caminhando com o cavalo. Você vai caminhando com o cavalo, vai andando a cavalo, e aí o cavalo ele vai andando num passo mais firme e você vai se sentindo cada vez mais confiante. Ele vai te levando com autoridade, com confiança para a sua vida futura. Esse cavalo vai te levando com autoridade, com confiança para a sua vida futura. E você vai sentindo cada vez mais muita luz envolvendo você e esse cavalo. E essa experiência vai reabilitando a sua percepção da autoridade, a sua percepção de Deus e da autoridade divina. Você vai caminhando nesse cavalo, você vai sentindo, olha para o céu, mentalmente vai olhando para o céu, vai percebendo como é que está o céu. Se está aberto, se tem nuvens, você respira fundo. Vai sentindo seu coração expandindo em pura luz, como se fossem várias ondas de luz, como quando a gente joga pedrinha no lago, várias ondas de luz, e você no seu cavalo, e o seu cavalo, se ele para, você bate a perninha do lado, e ele continua andando. E você vai andando, você vai seguindo a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você faz movimentos e você caminha para expandir, fortalecer ainda mais a sua percepção de Deus e da autoridade divina. E quanto mais você expande, mais você amadurece a sua percepção de Deus e da autoridade divina, melhor é para você. Mais você cresce, mais você ganha a sua própria
autoridade, mais você constrói a sua própria percepção de tudo que existe, de tudo que você é capaz de fazer. Então você vai sentindo seu coração em pura luz vibrando, agora expandindo, e mentalmente você vai se apresentar uma imagem de um ambiente do seu futuro a partir de agora. Siga caminhando com o seu cavalo, e você vai sentindo agora uma imagem do seu futuro agora, como se você tivesse chegado em um ambiente. Você desce do cavalo, vá sentindo agora você, aonde é que você está neste momento. Quem são as pessoas que estão com você? Você está rindo? O que você está fazendo exatamente neste momento da sua vida? Quem é você neste momento da sua vida? Quais são as suas capacidades? Perceba que nessa cena você não tem alguns bloqueios que você tinha até ontem. Perceba como foi gostoso e foi fácil você se libertar desses bloqueios. Perceba como o caminho que te levou até essa cena foi muito mais leve, muito mais tranquilo do que você, e até muito mais rápido e fácil do que você imaginava. Vá percebendo, respira fundo. Sua mente consciente, a sua mente inconsciente, a sua alma. Vou te trazendo agora imagens, sons, sensações. E você vai sentindo a sua vida onde você exerce a sua autoridade, a sua percepção de Deus. Vá percebendo como é essa nova vida. Você respira fundo, vai olhando as pessoas sorrindo com você, vai trazendo todo esse momento agradável com você. E você vai retornando na certeza de que essa já é a sua vida. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações, vão se criar meios e condições para que você se transforme da maneira mais rápida e elevada nesta pessoa que você viu você no futuro. Você já é esta pessoa. O que você vai fazer agora é tirar os bloqueios que te impedem de acessar essa identidade divina e sagrada do seu ser. Então eu vou contar até 3, somente no 3 você abre os olhos. 1, vá respirando fundo, vá sentindo esse poder, essa força, essa autoridade, esse sentimento gostoso de vida em abundância. 2, vá mexendo suas pernas, seus pés, crescendo cada vez mais a sua vontade, o seu desejo de se superar, de avançar, de crescer. E 3, vão abrindo os olhos para viver uma nova vida, felizes, em paz, em Deus. Como é que foi para vocês essa meditação hoje, gente? Como é que foi para vocês essa meditação hoje? Me contem. Eu vou ler aqui um trechinho. Vão retornando em paz, com pleno controle do corpo, felizes, que a sua mente consciente possa te trazer todos os dias novas ideias, novos valores de conduta que vão te guiar para uma vida melhor e mais elevada, para a sua vida de plano A, graças a Deus. Olha só, tem duas aqui que eu tô com vontade de ler. A primeira é: não confunda, tô lendo aqui, ó, Minuto de Sabedoria, enquanto vocês vão voltando. Não confunda cultura com sabedoria. A cultura vem de fora para dentro, penetra pelos olhos e ouvidos e pode fixar-se ou não em nosso cérebro. A sabedoria, ao contrário, nasce de dentro de nós e se exterioriza, surge no coração e só pode ser adquirida por meio da meditação. Olha, gente, a gente adquirindo a sabedoria. A AD, como sempre, maravilhosa, foi gostosa. Você tem conseguido, você que tinha comentado que não via muitas coisas, tem conseguido ver mais? Você vê que eu tô fazendo bastante comando pra gente conseguir ver mais. Até os analfabetos podem conquistar a sabedoria se souberem meditar em seus corações sobre as grandes verdades, sobre as leis divinas, sobre as leis morais. Percebe? A gente não precisa ter a instrução do mundo dos homens. A gente precisa ter um coração e uma mente dispostos a compreender Deus e as suas verdades.
certo? Gente, maravilhoso, amo vocês, muito obrigada, gratidão mil. Amanhã temos mais, amanhã às 6 da manhã. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui comigo. Que Deus esteja com vocês, que vocês tenham um maravilhoso dia. Espero que vocês estejam gostando. Quem estiver assistindo gravado, lembre de curtir, comentar, compartilhar. Lembre-se sempre de comentar, que eu fico muito feliz, tá bom? Um beijo grande. Aguardo vocês amanhã, 6 da manhã. Um beijo. Tchau.